Olá, seja muito bem-vindo nesse vídeo. Eu resolvi gravar esse vídeo para você que tem questões de relacionamento com seus pais, que vive tendo conflitos, que teve uma relação com muitas histórias de dor, de sofrimento, que carrega ainda alguma mágoa ou procura esquecer essa relação. Como eu disse no vídeo que está lá no meu Instagram, todo mundo que tem mágoas e ressentimento com seus pais provavelmente tem alguns sintomas na vida, como uma depressão, como uma crise existencial sem fim, ou ainda problemas no relacionamento, problemas financeiros, de carreira. E claro que a gente não quer viver esses conflitos. E também eu sei que é muito difícil uma pessoa que teve um relacionamento até mesmo abusivo conseguir olhar para essa pessoa e realmente gostar, admirar. Eu não vou pedir isso para você. Dentro da visão sistêmica das constelações, Bert diz que aquela pessoa que tem questões com a mãe, tem problema de saúde, de dinheiro, tem problema de relacionamento, pessoas que têm problemas com o pai, têm dificuldades de ir para a vida, de se projetar na vida, no trabalho, na carreira. E diante de tantas constelações e diante de tantos estudos, a gente percebe que sim, isso acontece. Mas isso acontece porque há uma resistência em querer olhar para essas duas figuras. Ninguém que teve um relacionamento desafiador vai conseguir curar esse relacionamento num passe de mágica. Isso seria pedir demais, seria pedir algo impossível, só se realmente fosse um milagre divino. Mas como aqui a gente vai trabalhar com a realidade, é importante a primeira coisa, escolher, querer, ressignificar ou ainda mais, ter uma nova percepção dessa relação, dessa história na sua vida. Eu sempre falo uma coisa para as pessoas que me seguem, eu sempre trago algo que é muito claro para mim diante dessa jornada toda que eu tenho como terapeuta e também dentro do processo, do meu próprio processo de autoconhecimento. A minha maior força e a tua maior força está exatamente naquele limite que você precisa romper daquilo que te causa dor e que é um grande desafio na sua vida. Então, só por conta disso, eu vejo que já vale muito a pena buscar e ter esse primeiro impulso de escolher ter uma nova percepção sobre essa relação. Escolher ter uma nova percepção não quer dizer que amanhã tudo vai ficar lindo e maravilhoso, que você vai ficar apaixonado pelos seus pais. Não quer dizer nada disso. Quer dizer que você escolhe todos os dias da sua vida, sempre quando algo vier que te remeta aos seus pais, que você comece a trabalhar essa nova percepção que você tem deles e da relação que você teve com eles. Quando eu olho para várias pessoas que vieram constelar comigo, eu já fiz mais de 5.000 constelações, tanto em grupo quanto individual. Já passaram por mim milhares de pessoas nos meus cursos, nos meus atendimentos, enfim. E quando eu olho para essa dinâmica que faz alguém chegar tão enrijecido e se render a esse novo olhar para os pais, a gente percebe que, no fundo, no fundo, no fundo, a gente só sente dor porque a gente ama. Então, admitir que existe uma raiva dentro de você que quer abafar o amor porque foi a maneira que você encontrou de se proteger é o primeiro passo. Ou
se você tem uma indiferença total, uma indiferença de que você nem lembra, nem pensa, aí você fala, mas Sabrina, eu tenho tanta indiferença, não... Mas é aquela indiferença mesmo, como se fosse uma pessoa extremamente desconhecida que você nunca viu na vida, e você faz força para que essa indiferença ainda se mantenha dentro de você. Talvez foi através da indiferença que você encontrou essa armadura de proteção para você não se ferir mais ainda. De qualquer maneira, independente do que você desenvolveu como proteção, se você teve um relacionamento bem desafiador com seus pais, é preciso entender que quando a gente começa a olhar sobre os olhos deles, calçando os sapatos deles, com o número do pé deles, a gente consegue perceber por que algumas coisas aconteceram como foi. Aí a gente vai ter histórias que nossos pais tiveram problemas com os pais deles, que os pais deles foram extremamente agressivos, talvez, ou que nosso pai ou nossa mãe perdeu pai e mãe muito cedo e vai saber o que aconteceu por conta de ter perdido o pai muito cedo ou a mãe muito cedo. Então, uma pessoa, ela se forma por suas circunstâncias. E assim como você, às vezes, não está querendo olhar essa dor que lhe causou, a mesma coisa pode ter acontecido com seus pais em relação aos seus pais. Em relação ao contexto que ele vivia, dos irmãos, do ambiente em que ele cresceu, do que aconteceu na vida deles. E aí eu falo que sempre quando nasce um filho, nasce também a nossa criança. A nossa criança que sofreu, a nossa criança que ficou indefesa diante do mundo, a nossa criança que ficou mal. E aí esses fantasmas voltam e a maneira como a gente reage pode ser de diversas formas. Inclusive falando para o nosso filho que ele não é bom, que ele é ruim, que ele não serve para nada, porque ele está falando dele próprio, da criança dele, da dor dele, porque ele está olhando para os pais dele que não foram tão bons. Então isso vai se tornando uma escada que a bolinha cai lá de cima e vai pingando até chegar lá embaixo. E aí talvez que você que tenha problemas com seus pais, ainda tem uma raiva muito grande, você deve dizer assim, mas eu como pai, eu como mãe sou maravilhosa. Não se iluda. Pais maravilhosos criam filhos fracos. Então, talvez você esteja indo para um extremo que também não vai ser bom. Lógico que você vai ter muito amor dos seus filhos, mas os pais preparam os filhos para o mundo e não para si. Porque pais que preparam o mundo, os filhos para si e não para o mundo, têm uma atitude muito egoísta. Não existe um amor tão grande que vai fazer com um amor verdadeiro e genuíno que faça com que você queira que teu filho viva para você até a hora da sua morte. Seu filho precisa construir a vida dele, sua filha precisa ter seus filhos, precisa ter força ali para aquele núcleo. Então, muitas coisas estão envolvidas. Mas todo ser humano que está na face da Terra, todo, até aquela pessoa que você olha e fala, aquela pessoa é muito ruim, ela só quer ser feliz e não sabe como. E ela vai se protegendo das próprias dores. Isso vai chegando nos seus filhos. E aí, cultivar essa mágoa e não tentar entender por esse olhar, mesmo que um pouco, faz com que você negue a sua maior dor. E negando a sua maior dor, você abre mão da sua maior força. Eu sei que é um tema que a gente vai construindo dentro da gente aos poucos. Se fizer sentido para você, continue seguindo meu perfil, participe das lives que eu faço, responda as caixinhas de perguntas. Eu estou aqui para dizer que
Eu não concordo que a gente tem que fazer o outro engolir. Toma seu pai, toma sua mãe, olha com amor, olha com gratidão, num primeiro momento. Mas eu tô aqui para caminhar junto com você. Se você escolher sim, quero curar essa relação porque eu quero tomar essa força que vai me trazer uma família muito mais sólida, um trabalho muito mais próspero. Então faz o seguinte, comenta aqui se você escolhe começar a perceber diferente. Isso não tem nada a ver com ter que conviver com os pais, falar que ama. Não. É só ter esse olhar diferente. Tudo bem? Vou dar uma tossida agora, ó. E olha que interessante. Eu resolvi que eu ia fazer esse vídeo sem corte. E essa vontade de tossir no final é como se ainda tivesse coisas engasgadas em você que precisam ser ditas. Então agora, pega um caderno, um papel, escreva tudo que você gostaria de dizer para os seus pais, aquilo que te magoou, aquilo que não foi legal, aquilo que te trouxe muita dor. E depois você vai pegar esse mesmo caderno e vai escrever assim, tá, aonde está a força de tudo isso? Só que quando você for tomar essa força, mesmo assim você vai ter que agradecer, porque eles trouxeram toda essa dor para gerar a força para você seguir além na tua vida. Se ficou difícil, se ainda está muito no início para você, volto a dizer, começa a me seguir, manda uma mensagem para mim lá no direct. Aliás, responda um stories, porque dificilmente as pessoas estão conseguindo me mandar mensagem no direct, mas responde um stories, uma caixinha de perguntas. Vamos juntos. Tudo bem? Então, um beijo no seu coração. Curte, compartilha esse link. Ajuda aí esse canal do YouTube crescer também. Conto com você. E pode contar comigo. Beijo no seu coração.